A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estaremos dando continuidade à leitura diária da Bíblia. E hoje estarei lendo o livro de Êxodo, no capítulo 19, capítulo 20 e o capítulo 21. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E é o terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Redefim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creia eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assenteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também o sacerdote que se chegava ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca temos ao monte
e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce depressa, depois subirás tu, e Arão contigo os sacerdotes, porém é o povo, não traspasse o termo para subir ao monte, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Capítulo 20 do livro de Êxodo. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não farei outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre eles levantares o teu burril, profanar-los-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Capítulo 21 do livro de Êxodo. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ele lhe houver dado filho ou filha, a mulher e seus filhos serão de seu senhor.
e ele sairá só com o seu corpo. Mas aquele servo expressamente dizer: eu amo ao meu senhor, e a minha mulher e os meus filhos não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao pórtico, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se ele não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirar-los-ás do meu altar para que morra. O que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. As leis acerca dos que amaldiçoam os pais ou fere qualquer pessoa. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absorvido, somente lhe pagará o tempo que perdera. E o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado, conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou da sua serva e o danificar e o deixar ir forro pelo seu olho, e se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escarnear homem ou mulher, que morra o boi, será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era o escarnecedor, e o seu dono foi o conhecedor disso, e não guardou matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto. Que tenha escorneado um filho, que tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto, lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-á 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova
ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará, ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que aquele boi dantes era escorneador, o seu dono não o guardou, certamente pagará por boi, porém o morto será seu. Amém, meus amados irmãos? Finalizando aí os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Êxodo. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura diária da Bíblia.